Olavo de Carvalho, filósofo, escritor e jornalista, é o entrevistado de hoje no programa Tribuna Independente da Rede Vida, o canal da família, ao vivo para todo o Brasil. Olavo de Carvalho é nascido em Campinas. Tem sido saudado pela crítica como um dos mais originais e audaciosos pensadores brasileiros. Homens de orientações intelectuais tão diferentes quanto Jorge Amado, Arnaldo Jabor, Ciro Gomes, Roberto Campos, J.O. de Meira Pena, Bruno Tolentino, Herbert Salles, Josué Montelo e o ex-presidente da República José Sarney já expressaram sua admiração pela sua pessoa e pelo seu trabalho. Contrastando com a imagem de rancoroso Ferrabras, que seus adversários quiseram sobrepor à sua figura autêntica, Olavo de Carvalho é reconhecido entre quem desfruta de seu convívio, como homem de temperamento equilibrado e calmo mesmo nas situações mais difíceis, e como alma generosa, capaz de levar às últimas consequências, mesmo em prejuízo próprio, o dom de amar, socorrer e perdoar. Na Tribuna Independente de hoje, Olavo de Carvalho responderá perguntas sobre o assunto educação e cultura. Você, telespectador, pode participar do programa que é ao vivo, encaminhando suas perguntas ao Olavo de Carvalho pelo fax telefone da Rede Vida, 0, código da operadora 17 32159600, ou pelo endereço eletrônico da Rede Vida, tribuna@redevida.com.br. Direto dos estúdios da Rede Vida em São Paulo, com o jornalista Monteiro Neto, Tribuna Independente está no ar. Boa noite, telespectador da Rede Vida de televisão. Estamos iniciando a Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil. Hoje, recebendo um dos escritores, um dos autores, um articulista da Folha de São Paulo, do Zero Hora, do Jornal o Globo, do Primeiro Leitura e do Bravo, Olavo de Carvalho. Certamente você já leu um dos seus artigos, já teve conhecimento com o seu pensamento e hoje você terá a oportunidade de conversar com ele, de dialogar com ele, de entrevistá-lo aqui na Rede Vida de televisão, na Tribuna Independente. Para participar do programa de hoje, nós convidamos o jornalista Reinaldo Antônio. Reinaldo, que bom tê-lo aqui na Rede Vida de televisão nessa noite. Eu agradeço o convite mais uma vez, Neto. Boa noite a todos os telespectadores em casa e obrigado por esta oportunidade, pelo privilégio. Obrigado. Eu que agradeço tê-lo aqui também. Eu quero agradecer também a presença do Dr. Samuel Rizek, advogado aqui em São Paulo, que hoje nos honra com a sua presença. Boa noite, doutor. Boa noite, muito obrigado pelo honroso convite, também pela honra de estar ao lado de um professor tão ilustre. Doutor Olavo de Carvalho, o senhor lançou um site na internet que fala Mídia Sem Máscara, o mídiasemmáscara.org, onde o senhor faz um exame crítico da mídia brasileira. Por que nasceu essa ideia e como é que o senhor vê esse trabalho? Boa noite. Boa noite. Bom, vamos começar explicando o espírito da coisa. Eu sou jornalista já há mais de 3 décadas, jornalista profissional, e, digamos, de uma década para cá, eu comecei a observar uma deficiência gravíssima na nossa mídia. A primeira é o seguinte: a mídia brasileira se inspira na grande mídia americana, New York Times, Washington Post, CNN, CBS. E os jornalistas acreditam que, seguindo essa gente, eles estão muitíssimo bem informados, porque estão indo na cola dos maiores. Acontece que nos Estados Unidos, a grande mídia não é tão grande assim. Quer dizer, se você somar todos os grandes da mídia americana, eles não alcançam 10% da plateia. Lá a mídia americana é muito mais diversificada. Quer dizer que para você ter uma ideia do que é a opinião americana mesmo, você precisaria acompanhar uns 80 órgãos de mídia. E o pessoal aqui, indo muito atrás de New York Times e Washington Post e CNN, se engana demais. Então, primeiro, o retrato que a gente pinta do mundo, que aparece do mundo na nossa mídia, está completamente furado. Se você for acompanhar pela mídia brasileira, então o George Bush jamais teria ganho a eleição, não teria tido um voto, porque a impressão que se tem é que todo mundo nos Estados Unidos o odeia. Né?
E, na verdade, a coisa não é assim. Mesmo agora, depois de todas as dificuldades que teve, ainda está com 55% do eleitorado. Pelo retrato que aparece na mídia brasileira, isso seria impossível. Então, este é um dos pontos. O segundo é que muitas notícias importantes que eu achava, sobretudo sobre assuntos espinhosos, como perseguição de cristãos no mundo, né, nunca eram noticiados. Só que na última década morreram, no mínimo, 2 milhões de cristãos em países comunistas e islâmicos. E não sai uma palavra na mídia brasileira. Então, vendo essas coisas, chegou uma hora que eu falei, bom, já que ninguém toma iniciativa mesmo, vou eu fazer um Media Watch, né? E fiz assim, com o meu dinheiro mesmo, eu e minha filha, minha filha Inês, começamos, durante um ano fizemos sozinhos isso aí. Então, toda semana juntávamos o que tinha de absurdidade e de lacuna na mídia e fazíamos ali uma resenha. Com o tempo, foram aparecendo espontaneamente novos colaboradores. O jornal, até hoje, é totalmente nanico. Todo mundo trabalha de graça, o jornal não é comercial de jeito nenhum. Nós vivemos do nada. Eu e alguns amigos que sustentamos aquilo. Agora apareceu aqui um amigo nosso de São Paulo, um advogado, aliás, que cedeu ali uma sala para poder um redator trabalhar ali com computador, telefone. Mas foi o primeiro progresso que nós fizemos materialmente. Enquanto isso, você tem aí ONGs trabalhando para espalhar notícia falsa, subsidiadas com bilhões de dólares. Você tem organizações financiadas até por esse pessoal do Oriente Médio, ONGs que estão claramente ligadas até ao narcotráfico. Esse pessoal tem dinheiro que não acaba mais. Quer dizer, para espalhar mentira, sempre sobra dinheiro. Agora, se eles querem fazer uma fiscalização, não, você tem que tirar do seu próprio bolso e ainda vão falar mal de você. Nós estamos hoje na Tribuna Independente com o filósofo, escritor e jornalista Olavo de Carvalho. No programa de hoje você vai ter a oportunidade de ouvir um homem inteligente, um homem de personalidade, que escreve aquilo que pensa e aquilo que acha, com o direito e com o dever de se pronunciar. Na Tribuna Independente você é convidado a participar do programa de hoje através do telefone 0 operadora 17 3215 9600. É o telefone que já está no seu vídeo, telefone tradicional da Tribuna Independente. O programa de hoje é uma provocação à sua capacidade de interpretar aquilo que é colocado aqui como conceito. Você pode concordar ou discordar, mas você estará sempre opinando aqui na Tribuna Independente. Reinaldo, gostaria de ouvir a sua participação. Muito obrigado, Neto. Professor, eu pergunto ao senhor, em que medida os educadores, uma vez que o nosso tema é educação e cultura, em que medida os educadores das escolas de ensino fundamental, médio e mesmo nas universidades sonegam conhecimento de qualidade para os alunos? Eu não sei se sonega é a palavra, porque ninguém pode dar o que não tem. Quer dizer, a atual geração de professores já é vítima de uma deterioração que vem assim, há 30 ou 40 anos, vem declinando. O ponto que nós chegamos pode ser avaliado pelas duas aferições feitas pelo tal do Provão. Mas que, se você for ver todas as instituições de ensino, tá certo? A quase totalidade está muito abaixo da média tolerável. Não é que estão abaixo do ideal, estão muito abaixo do mínimo. Não é isso? E, mais recentemente, esse exame que foi feito do pós-graduação, a maior parte dos cursos de pós-graduação também estão muito abaixo da média. Se você for ver ensino médio, o que acontece? Fizeram aquele teste, mais ou menos um ano atrás, entre alunos de ensino médio de 32 países, incluindo países bastante pobres, da África, etc. Os nossos alunos tiraram o último lugar. Quer dizer, não é por falta de recursos. O Brasil é um país riquíssimo e o que se investe em educação aqui é uma monstruosidade. Né? E sempre que se discute a questão da educação, o pessoal logo vai para o lado econômico. Quer dizer, há uma sede de verbas e há uma crença no poder mágico do dinheiro, né? Como se o dinheiro fizesse produzir cultura. Né? Quer dizer, olha, se dinheiro produzisse cultura, minha gente, não teria havido nenhuma cultura, digamos, na Inglaterra do século X. Quer dizer, quando eram países paupérrimos, na Europa já tinham cultura elevadíssima. Isso aí é uma constante da história humana. Vamos dizer que os períodos de grande criatividade cultural raramente coincidem com períodos de grande progresso econômico. A gente hoje pode ficar maravilhado com Platão, Aristóteles, essa coisa. Quando houve essa geração de Sócrates, Platão e Aristóteles,
Atenas já não era mais aquela de Péricles, que mandava em tudo. Não, ao contrário, era totalmente decadente, com inflação, miséria, depois invadida, né? Invadido por Esparta, depois invadido pelos macedônios. Ou seja, o país estava numa situação aflitiva e, não obstante, criou, vamos dizer, esta cultura majestosa. Agora, aqui no Brasil, o brasileiro talvez seja o povo mais dinheirista do mundo. O brasileiro tem vamos dizer, uma crença no poder do dinheiro, né? Não acredita em Deus, mas acredita em dinheiro. Ele acredita que se der dinheiro para ele, né, o resto ele fará tudo por mágica. Então ele acredita que primeiro ele tem que ganhar um dinheirão e depois ele vai estudar, vai se tornar um camarada inteligente. Ou seja, inverte a coisa, né? Os outros povos sempre procuram ficar inteligente primeiro para resolver os problemas. Aqui não, quer resolver o problema primeiro e ficar inteligente depois. Então, quer dizer que toda a ideia que se tem sobre educação aqui é uma ideia absolutamente falsa. A educação está muito vinculada a duas coisas. Ou vinculado ao fator econômico, quer dizer, o indivíduo vai estudar não porque ele queira aprender alguma coisa, mas porque ele é obrigado a isso, porque senão o seu acesso ao emprego é bloqueado. Não que a escola vai lhe dar a qualificação para isso, não, mas ela vai lhe tomar a autorização se ele não frequentar. Então a escola não é um benefício, a escola é, vamos dizer, é a ameaça de um malefício. Então, para não sofrer o malefício, o sujeito vai para a escola. E o outro é o motivo político. Quer dizer, aqui nós temos dois tipos de, sobretudo universidades. Todas as brasileiras dividem-se em dois tipos. Você tem as universidades caça-níqueis e as universidades caça-votos. Quer dizer, as privadas são caça-níqueis, as estatais são caça-votos, né? E existe uma certa mistura das duas coisas também. Ou seja, a ideia mesmo de que a educação seja um valor em si importante para a própria consistência, para a própria formação do indivíduo, essa ideia nunca entrou aqui. O sujeito sempre que vai estudar alguma coisa, ele pensa, vou estudar para quê? Tá certo? Quer dizer, o estudo tem que entrar por ele como se fosse um tubo digestivo, entra para um lado e sai pelo outro. Não tem a ideia de que a educação se incorpora. As pessoas não têm muito essa noção de que a educação não foi feita para lhe dar instrumento para alguma coisa, mas para formar você, para você ser alguma coisa. Para você ter uma personalidade, para você ter consciência, para você saber fazer suas escolhas, para você saber quem você é, para você se orientar no mundo, etc, etc. Ou seja, a educação como, vamos dizer, fator de fortalecimento, de desenvolvimento da pessoa humana, nunca existiu. A educação aqui é utilitária. Ou é para, vamos dizer, ter uma finalidade profissional, então o sujeito vai fazer aquilo sem acreditar que ele vai aprender profissão, mas ele pelo menos vai ter, ele não quer educação, ele quer apenas o diploma. Porque o diploma é a autorização para fazer aquilo que ele não sabe fazer. Mas, não precisa saber, precisa ter o diploma, né? E por outro lado tem a ideia da educação como canal de disseminação para a propaganda política. Uma doutrinação ideológica absolutamente imbecil, que hoje tomou conta de praticamente tudo. Então, é por isso que a situação é catastrófica. A cultura brasileira, a sociedade brasileira, parece que ela é contra o conhecimento. Ela só quer, não quer o conhecimento, ela quer um arremedo de conhecimento que sirva ou para fins econômicos ou para fins políticos. Ora, não é de hoje que o Brasil é assim, sempre foi um pouco, mas isso foi aumentando, aumentando, aumentando. E agora está vindo a conta. A conta é o fracasso total da nossa educação. A classe dos professores universitários hoje é constituída maciçamente de pessoas ineptas, de analfabetos funcionais, pessoas que não entendem o que lê. E não estou falando de professor primário, eu não estou falando de gente da universidade. Quer dizer, ontem eu publiquei na Folha um artigo sobre o Congresso de Filosofia que vai ter na Bahia, né? E fazendo um exame do programa, né? É um negócio organizado pela Associação Nacional de Pós-Graduação. E eu dizendo, olha, esse programa aqui é o mesmo programa que vocês poderiam fazer na década de 60. Vocês não aprenderam nada desde então. Os maiores pensadores que apareceram no último meio século continuam totalmente ignorados. Vocês continuam com aquela temática dos anos 60. Hoje sai na Folha uma carta de um sujeito indignado. Não é nada disso, você estava tentando humilhar pesquisadores sérios. Só que quando você lê a carta, o sujeito não sabe regência verbal, não sabe colocação de pronome. Eu digo, mas como é que esse sujeito chegou num pós-graduação se não podia ter saído do primário? E são pessoas assim que não têm a menor consciência de suas deficiências. Por quê? Porque são reconhecidos como professor. Tem lá um diploma de pós-graduação e todo mundo chama de senhor doutor e o indivíduo nunca é testado realmente no seu conhecimento, né?
você tem uma rede, uma proteção corporativa absolutamente perniciosa, doente, né, onde todo mundo só pensa assim na autodefesa dos seus interesses, todo mundo sempre com medo de perder emprego, né, e fica essa coisa mafiosa, ou mafiosa por motivos econômicos, ou mafiosa por motivos políticos. Agora, o ensino propriamente dito, o aluno como pessoa, tá certo? Pessoa, eu vou dizer, que tem as suas dúvidas, tem as suas dificuldades, porque a consciência humana ela não cresce assim que nem banana, tá entendendo? Ela precisa ser fomentada, precisa ser ajudada. Todo ser humano precisa deste socorro no começo da sua vida. Estas necessidades do aluno são absolutamente desprezadas. Só se quer saber o seguinte, quanto a faculdade vai ganhar com o aluno por mês, ou em quem que ele vai votar depois que ele sair daqui. E, naturalmente, tem que votar nos partidos mais poderosos. Então, toda a classe estudantil brasileira está sendo vilmente usada para sustentar picaretas. Nós estamos na Tribuna Independente, hoje com a presença do filósofo, escritor e jornalista Olavo de Carvalho. Doutor Olavo, o senhor me permite, mas como mudar essa situação que o senhor coloca como dramática? Se eu soubesse. Porque o senhor, na verdade, faz até uma denúncia muito forte aqui. É terrível a situação. Mas como mudá-la? Eu não sei como mudar, porque é uma coisa tão complicada, levou tanto tempo para a gente chegar nisso, que, olha, é tão grande o problema, eu acho que transcende muito a minha capacidade. Agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer para ter uma esperança de poder resolver o problema é ter uma noção do tamanho dele. Aqui no Brasil, todo mundo é educador, técnico de futebol, médico e economista, não é isso? Bom, pelo menos dentro de casa, né? Eu posso ser um educador, mas eu sou educador dos meus alunos, eu não sou educador do Brasil. Eu não poderia ser ministro da Educação. Eu digo para você, eu não tenho competência para ser ministro da Educação. O problema da educação brasileira é tão grande que é preciso pessoas que tenham consagrado a sua vida a aquele assunto, tá certo? Quer dizer, não é com 3 meses de lendo meia dúzia de publicações você vai saber o que se passa e como é que as coisas estão. Então aqui todo mundo oferece soluções para as coisas, mas, vamos dizer, um dever óbvio de modéstia intelectual é você reconhecer quando um problema é maior do que você. Gostaria, doutor Samuel Isaac. Professor, com o costumeiro brilhantismo, o senhor diagnosticou a posição do ensino no Brasil. Eu indago do senhor. O senhor identificou em alguma época da história, ou mais recentemente, alguma tentativa inteligente, válida e bem intencionada de alterar esse estado de coisas? Eu digo alguma reforma, porque a minha geração assistiu a algumas tentativas de mudanças, de reformas, algumas reformas até que se identificaram com os próprios autores. A reforma Capanema, por exemplo, ou para citar uma mais recente do governo de Fernando Henrique, tentativas de mudanças. O senhor identifica nelas alguma consequente, alguma que tenha sido feita com honestidade, para dizer objetivamente, e que tiveram algum resultado na sua ótica? Bom, eu não posso julgar toda a história da educação no Brasil, mas houve alguns momentos que são, me parece, notáveis. No tempo do Getúlio Vargas se fez muita coisa pela educação no Brasil. Tá certo? O homem começou tudo. O senhor mesmo citou aí o Capanema. Né? Mas foi um governo que durou muito. Ficou muito tempo no poder. Então alguma coisa tem que fazer. Agora, pelo menos o Getúlio Vargas ele tinha uma noção de conjunto do Brasil. Isso não quer dizer que eu seja, vamos dizer, um saudosista do Getúlio Vargas ou um adepto. Não, se eu estivesse no tempo do Getúlio Vargas, eu seria um inimigo do Getúlio Vargas, certamente. Mas, depois que passa o tempo, a gente tem que reconhecer os méritos dos mortos, assim como o nosso governo militar. Na época do governo militar, eu era totalmente contra. Hoje, que passou 20 anos, nós podemos fazer o balanço e ver méritos e deméritos, né? Com o Getúlio Vargas a mesma coisa. Eu acho que ele fez muita coisa pela educação e pela cultura brasileira. Mas, aí é o problema. Quando aparece um governante que ele tem as melhores intenções e tem vontade firme e quer fazer mesmo, ele vai se defrontar com uma espécie de resistência muda, resistência tácita, né? da resistência passiva da sociedade, que simplesmente não quer melhorar. Eu vou dar um exemplo. O Getúlio Vargas tentou fazer alguma coisa pela música brasileira e pelo cinema brasileiro, por exemplo.
Então chamou de volta as duas melhores pessoas que tinha no ramo, que eram o Heitor Villa-Lobos, para a música, e o Alberto Cavalcante, para o cinema. Cavalcante era um cineasta brasileiro que fez uma carreira brilhante na Inglaterra, como documentarista, aprendeu com os melhores diretores da época. E chegou então Villa-Lobos e Alberto Cavalcante com os maiores planos, aquele entusiasmo patriótico, aquela coisa toda. 2 anos depois já tinha ido embora. Quer dizer, não aguento a resistência do meio, a mesquinharia, a fofocagem, gente puxando o tapete. Quer dizer, se para um camarada que quer construir, tem 900 puxando o tapete. Isso é uma coisa constante na nossa cultura. Quer dizer, a cultura é do seguinte: onde eu não dei certo, o outro também não pode dar. Se eu fracassei, você tem que fracassar também. Então é a cultura do caranguejo no balde, tá entendendo? Tem um monte de caranguejo no balde, um caranguejo quer sair, mas o outro pendura na perna dele e vai tudo para baixo. Tá certo? Isso é uma coisa muito profunda no Brasil. Este culto do fracasso, tá certo? E o culto de tudo que vai para baixo. Tá certo? E, evidentemente, isso tem reflexos terríveis no conhecimento. As pessoas não querem obras de alto nível, não querem não, isso ofende. O sujeito que faz, por exemplo, a obra de Villa-Lobos, é uma ofensa. Aliás, o Tom Jobim que diz, no Brasil o sucesso é um insulto pessoal. Eu digo, olha, o sucesso é um insulto pessoal e o conhecimento é um insulto maior ainda. Porque as pessoas acreditam que todo mundo que estuda para humilhá-las. Eu confundo conhecimento com pedantismo, conhecimento com busca de poder. Porque, na prática, muita gente só estuda um pouquinho para esse fim mesmo, mas nem todo mundo faz isso. Tem gente que é muito sincera. Né? Não se pode dizer que Villa-Lobos só estuda o que fez só por vaidade ou para humilhar os outros, ou por pedantismo. Não, ele estava sinceramente interessado naquilo. Ou o próprio Cavalcante, tá certo? E tantos outros brasileiros que fizeram coisas de muito valor. No fim, todas essas pessoas acabam ou indo embora ou morrendo amarguradas. O Brasil é o país que tem a maior coleção de gênios fracassados da história mundial. Ou eles fracassam ou vão embora. Né? Pouquíssimos têm, vamos dizer, uma resistência para viver no meio deste ambiente, tá certo? E continuar fazendo o que tem de fazer, conservar o bom humor. Eu não sei como é que eu consigo, tá certo? Porque eu não ligo muito para isso, não. Quer dizer, se as pessoas estão gostando ou não estão gostando do que eu estou fazendo, para mim, assim, a minha plateia só tem um espectador. O espectador é Deus, tá certo? Eu não espero que Deus goste do que eu faço, mas pelo menos que Ele perdoe o que eu faço. Se conseguir isso, tá bom. Muito bem. Eu vou pedir licença ao senhor, só para fazer um breve intervalo aqui na Tribuna Independente, e nós já retornamos no programa de hoje. Até já. Voltamos a apresentar a Tribuna Independente ao vivo, direto de São Paulo, onde nós estamos entrevistando o Dr. Olavo de Carvalho. Ele é filósofo, escritor e jornalista, articulista da Folha de São Paulo, do jornal Zero Hora, do Globo, do Primeira Leitura e também do Bravo. Você está tendo a oportunidade de ver e ouvir hoje um dos filósofos brasileiros, um dos pensadores brasileiros, que está na Tribuna Independente, dando a oportunidade para que você também conheça um pouco mais sobre a sua maneira de pensar. E pode participar do programa enviando a sua pergunta através do telefone fax 0 operadora 17 3215-9600. A pergunta agora é do Dr. Rizek e logo em seguida nós vamos começar a colocar as perguntas dos nossos telespectadores. Dr. Rizek. Professor, até onde o momento político de um país pode influir no encaminhamento do sistema educacional, na forma de se educar, na forma de se formar a sua juventude? Pode influenciar muito, mas sobretudo do ponto de vista negativo, tá certo? Porque dois traços importantes da nossa cultura. Um é esse traço dinheirista que eu falei, essa confiança absoluta no poder da economia, quer dizer, sempre a abordagem econômica vem primeiro. E o segundo é a mania de política, achar que tudo se resolve através da política. E sobretudo a política eleitoral e do domínio do Estado. Olha, as coisas não são assim. Aqui se aposta demais, se espera demais
dos políticos. Eu acredito muito mais na iniciativa da própria sociedade. Quer dizer, se você quer... Por exemplo, como é que surgiram as universidades na Idade Média? Às vezes está aqui. Toda hora que aparece um debate sobre a universidade do Brasil, se pergunta, a universidade tem que ser pública ou privada? E é a mesma besteira de sempre. Bom, é só você estudar a história das universidades, você vê que elas não surgiram nem como públicas, nem como privadas. Elas eram organizações privadas, mas não empresariais. Eram organizadas por grupos de alunos, quer dizer, pessoas interessadas em obter... Não era organizado por professores, nem por reitores, era organizado pelos alunos. E os alunos se juntavam, se cotizavam e mandavam vir os professores que eles queriam. É por isto que funcionava. Está compreendendo? Quer dizer que havia dois fatores. Primeiro, o desejo de conhecer. Quer dizer, a importância que aquelas pessoas davam ao conhecimento, do qual não iam tirar lucro algum. Quer dizer, se entendia mais o conhecimento até, vamos dizer, como dever religioso, como aperfeiçoamento da sua alma. E havia muita gente interessada nisso na época, como existe hoje. Hoje existem milhões de brasileiros que querem conhecimento. Não estão pedindo emprego, não estão pedindo voto, não estão pedindo para melhorar o padrão de vida. Não, eles querem o conhecimento. Essas pessoas têm que ser atendidas em primeiro lugar. Então, primeiro, para quem que a gente tem que dar educação? Eu digo primeiro para quem quer, depois para os outros. E aqui no Brasil não. Sempre se pensa assim, ou você vai vender o conhecimento, vender a educação, ou vender diploma por alto valor, de maneira que só o Belito possa pagar, ou então você, eu quero dar educação para todo mundo. Eu digo, bom, antes de você dar educação para todo mundo, precisa tê-la. Tá entendendo? Quer dizer, o problema não é para quantos você vai dar, o problema é o que você vai ensinar. Porque o tipo de educação que se dá no Brasil hoje, eu acho que democratizá-la é até insultuoso. Porque essa educação é um flagelo. Agora ainda quer dar essa porcaria para todo mundo? Quer dizer, todo mundo tem que sofrer isto? Quer dizer, essa é a democratização da porcaria. Isso não pode fazer. Tá certo? E tem que ter, em primeiro lugar, um ensino de alta qualidade, mesmo que seja para poucos. E daí tem que ir expandido. Agora, você estragar tudo, deteriorar tudo e dizer nós vamos dar para todos, eu vejo, por exemplo, pelos meus filhos, a educação que eles recebem em colégios que a gente paga e paga caro. É uma vergonha. Eles todo dia chegam em casa, tem um menino de 15, uma menina de 17, chegam em casa e dizem, pai, ouvi, o professor disse isso assim, assim, é assim mesmo? Ele tem que dizer, não, meu filho, não é assim. Daí eu vou lá, pego os livros, pego a enciclopédia britânica, etc. Tem que corrigir, tá certo? Eu não tenho tempo de fazer o tal do homeschooling, mas se eu pudesse, hoje eu faria. Eu ensinaria meus filhos em casa, eu não tenho tempo para isso, mas eu posso pelo menos corrigir o que se ensina lá. Então eu olho e digo, mas é isso que vocês querem democratizar? É isso que vocês querem distribuir para todo mundo? Isso aí é a mesma coisa que você distribuir tuberculose, AIDS, você não se deve distribuir isso para ninguém. Doutor Olavo, o Carlos Alberto Costa, ele é de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, ele está perguntando o seguinte, esclareça, por favor, a sua posição sobre a inclusão de filosofia no ensino médio. Olha, filosofia não é para criança. Quer dizer, filosofia é uma atividade de reflexão que pressupõe a aquisição, vamos dizer, de um grande volume de informações. A filosofia começa realmente quando você tem o domínio de várias ciências, o domínio vamos dizer, das artes, da religião, da história, etc. Aos poucos, então, se forma, na hora que você quer formar uma noção de conjunto e quer encontrar o fundamento da cultura, aí surge a questão filosófica propriamente dita. Então, sinceramente, eu não acredito em ensino de filosofia para criança. O que eles fazem é ensinar discussão, tá certo? Ou então fazer pregação política. E chamam isso de filosofia. Ora, tudo isso faz-me rir, tá certo? Pergunto eu, havia crianças no grupo de Sócrates? Não, eram homens maduros, homens casados, pais de família, pessoas importantes. Você vê, a formação da inteligência humana passa por várias etapas que você não pode trocar. Então, você veja, uma criança, até uns 7, 8 anos, ela vive de imaginação, vive num mundo fantástico. Não adianta você querer ensinar para ela a dura realidade, porque ela não vai aprender. Ela tem que formar a capacidade de fantasiar e de imaginar primeiro. Não é isso? Com isto, ela vai descobrindo, vamos dizer, as coisas que no mundo a agradam e a desagradam, as coisas que a atraem, que a repelem, vai formando, em suma, o seu mundo imaginário, que vai ser o seu mundo de sentimento. Então, a educação da imaginação e do sentimento vem primeiro. Essa educação da imaginação e do sentimento é feita pelo quê? É feita, sobretudo, por dois elementos, a arte e a religião. Então, se fosse possível, eu centraria a educação das crianças até uma certa idade nessas duas coisas. À medida que se forma o seu mundo imaginativo, sentimental, você começa a fazer escolhas
tá certo? E na hora que você faz escolhas, você vê que as suas escolhas divergem das escolhas das outras pessoas. Então você começa a discutir com as pessoas. Então, neste momento, você entra na ideia da participação na sociedade. Aí começa a educação social e política. Mas só para quem já tem aquela base de sentimento e imaginação. Tá certo? Depois que você já está participando da sociedade, tem aquele senso, vamos dizer, da polis, da organização, da sua responsabilidade social, etc, etc. Chega um dia em que você vê tantas opiniões circulando, tá certo? Que você está confuso no meio delas, e daí você se pergunta, peraí, mas de todas essas opiniões que estão circulando, qual é verdadeiramente certa? É só neste momento que pode entrar a filosofia. Quando você conhece o conjunto das opiniões em circulação. Aristóteles vai dizer que a investigação de qualquer assunto em filosofia começa com você colecionando as opiniões, vamos dizer, predominantes entre as pessoas que sabem, as opiniões dos sábios. Só na hora que você sabe a opinião de todos eles, aí você é capaz de começar a formar uma ideia filosófica. Então, vamos dizer, o ensino de filosofia deveria começar, digamos, entre os 18, 20 anos, quer dizer, quando a pessoa já tem ideia das correntes de opinião que existem na sociedade, quando ela conhece a opinião alheia e conhece tantas opiniões que ela já começou a ficar confusa a respeito. Nesta hora entra a filosofia. Filosofia é uma atividade de reflexão. Reflexão é como uma digestão. Se você faz a digestão sem ter comido, o que você ganha? Você ganha uma úlcera. Quer dizer, é muita reflexão. A reflexão sem matéria-prima e sem conhecimento positivo da religião, da ciência, da história, etc, etc, é a mesma coisa que você digerir no vazio. Então você vai criar uma mentalidade corrosiva, a mentalidade de um discutidor bobo, tá entendendo? Porque a coisa mais fácil do mundo é você, vamos dizer, contestar as coisas ou fazer perguntas, né? Tem um ditado russo que diz, um só idiota é capaz de fazer mais perguntas do que 100 sábios conseguiriam responder, né? É aquele negócio, como é que você explica isso? Como é que você explica aquilo? Às vezes você está pensando que existe explicação sobrando. A coisa não é assim, né? Tudo no mundo dá trabalho, o conhecimento dá um trabalho imenso. Então não é qualquer idiota que sai com uma cobrança que vai poder ser satisfeito. Né? Então o que eles estão inoculando na cabeça dos garotos, ou é as opiniões prontas de seus professores, que vêm com propaganda, ou para você ter uma ideia. Na escola que meu filho estuda, não vou dizer qual é a escola, no Dia das Mães, sabe o que davam de brinde para as mães? Era um brochinho que era uma estrelinha do PT. Usa até Dia das Mães para fazer propaganda política. Não é por ser o PT, qualquer outro partido que fizesse. Isso é uma canalice. Quer dizer, você não pode vender a sua opinião pronta. Você tem que esperar que a pessoa se desenvolva, que ela conheça a totalidade das opiniões. E você tem que respeitar um pouco a inteligência das crianças. Pô. Aqui não se faz. Aqui se quer usar a criança para ganhar dinheiro com elas ou para manipulá-las politicamente. Quer dizer, é uma coisa muito desumana o que está se fazendo aqui. Tá, Olavo, o Fernando do Carmo, aqui de São Paulo, ele faz a seguinte pergunta. Como a Revolução Comunista Mundial pode ser combatida? Isso também, se eu soubesse. Olha, faz o seguinte, não me peça a solução de nada, porque é o seguinte, a minha parte do negócio é o seguinte, eu posso analisar, descrever, tentar preparar o terreno para que outras pessoas mais inteligentes do que eu achem as soluções. A função de um filósofo, de um homem de estudo, não é dar solução para nada, tá certo? É tentar compreender o problema, tá certo? Você tem que ter primeiro, vamos dizer, um diagnóstico, para depois você ter um tratamento. O diagnóstico dá um trabalho miserável, tá entendendo? Por exemplo, qual é o estado atual do movimento comunista? Isso é um saco de gato. Hein? Por quê? Porque, por exemplo, se você pegar a nossa mídia toda diz que não existe mais movimento comunista. Aí você fala, acabou. Isso como acabou? Se você tem a China, se você tem Cuba, né? Tem Vietnã, tem Coreia do Norte, tá certo? E se tem Partido Comunista, e se tem na América Latina um órgão como esse Foro de São Paulo, que congrega 82 organizações sob a chefia de Fidel Castro e Lula, né? Quer dizer, é a estratégia do movimento comunista no continente. Então, como é que acabou? Agora, onde se obtém informações sobre isso? Eu digo, nos Estados Unidos, na Europa é fácil, você tem uma bibliografia e você tem até revistas acadêmicas que estudam isso e te mantém informado. Aqui não tem nada. Então, só para você descrever o estado atual de coisas já é um saco de gato. Agora, como combater? Eu falo, não sei. Também eu não me lembro de ter procurado combatê-lo. Eu tento descrevê-lo e analisá-lo. Agora, às vezes a coisa é tão ruim que simplesmente só de você descrever parece que você está falando mal. Eu falo, não, mas eu não estou falando mal. Por exemplo, segunda-feira o Mídia Sem Máscara vai botar umas fotos que nós obtivemos no jornal sueco que mostra
um hospital para velhinhos em Cuba. Então, eu digo, os prisioneiros da fortaleza de Abu Ghraib, no Iraque, receberam o melhor tratamento dos seus inimigos do que os velhinhos cubanos recebem do governo que os protege. É uma coisa absolutamente assim, horrorosa, indescritível. Isso nunca saiu na mídia brasileira. Então a gente não tem nem informação para saber. Tá? Então o brasileiro está privado de informação para ele saber como é que é a coisa. Eu digo, mas como é que nós vamos combater um negócio? Nós nem sabemos qual é o formato da coisa. Só que a coisa às vezes é tão ruim em si mesma que pelo simples fato de você descrever, dá a impressão que você está combatendo. A mim não me cabe combater nada. Eu não sou político, não sou militante de coisa nenhuma, tá certo? Eu lido com duas coisas, a informação e o entendimento da informação. É só isso que eu estou fazendo. Agora, às vezes a situação é tão ruim que descrevê-la já parece um insulto. Mas, doutor Olavo, qual é o estágio hoje do comunismo no mundo? Como é que o senhor vê o comunismo atuando hoje no mundo? Porque se é verdade que tem realmente essa situação que o senhor vai colocar no site, sobre abuso, maltrato dos velhinhos numa sociedade comunista, não é diferente também numa sociedade capitalista. Qual é o estágio hoje do comunismo no Brasil? É assim. Você vai ver as fotos. Aquilo é absolutamente impensável num país capitalista. Impensável, aquilo não existe. Quer dizer, o diretor desta entidade, se fizesse isso, bom, não digo nos Estados Unidos ou na Inglaterra, mas se fizesse isso aqui no Brasil, iria para a cadeia em continente. E, no entanto, a situação se arrasta lá, é uma entidade do governo, tá certo? E todo mundo escondendo, porque Cuba tem simpatizantes no mundo inteiro, né? Então, é aquele negócio de varrer a poeira para baixo do tapete. Fica sabendo um negócio do ruim de Cuba? Não vamos falar, porque senão isso aí fortalece o imperialismo americano, não vamos dar armas para o inimigo, e todo mundo esconde. No fim, ninguém fica sabendo de coisa nenhuma. Quando passa uma geração, a geração seguinte já imagina, então, que Cuba é uma maravilha, que tem assistência médica excelente. É tudo mentira. Foi um negócio de, Cuba ocupa o 4º lugar da educação da América Latina. Nos anos 50 já ocupava. Cuba sempre foi assim. Nunca foi um país de gente burra, país de gente culta, sempre foi. Né? Então, as famosas conquistas da Revolução são nada. Eu não estou dizendo isso porque eu sou contra. Note bem, eu quando tinha 20 anos de idade, eu pertencia ao Partido Comunista, eu era um militante. Para eu ir entendendo que a coisa não era bem assim, foram 30 anos. 30 anos de estudo, buscando informação, etc. Chega uma hora que você percebe, não, a coisa é muito ruim. Então vamos aqui descrever. Mas uma coisa é você descrever o que está se passando, e outra coisa é você assumir uma atitude militante de combate. Não, eu não tenho militância nenhuma, não estou interessado em combater nada. Agora, o que eu vejo, eu vou dizer do jeito que eu vi, conforme as informações que eu tenho. Claro que eu posso errar, tá certo? Mas não vou ficar inibido pensando, quem eu estou favorecendo dizendo isso? Para mim, pouco interessa que eu estou favorecendo. A verdade é verdade, ela tem um direito por si mesma. A gente não tem sempre que pensar politicamente a quem você está favorecendo. Eu não estou em campanha eleitoral para ficar medindo as minhas palavras, para ver que candidato que eu estou favorecendo. Essa maldita mania política, tá certo? De brasileiro. Encarar tudo pelo lado do voto, do partido, do que é que você está fortalecendo, e a preocupação com a verdade. A noção de verdade parece que foi embora aqui. Aqui só existe o contra e o a favor, o amigo e o inimigo, o simpático e o antipático. Verdade e falsidade não existe mais. Nós estamos na Tribuna Independente, hoje entrevistando o filósofo, escritor e jornalista Olavo de Carvalho. Nós vamos fazer um breve intervalo, já retornamos aqui na Tribuna Independente com a sua participação. Até já. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito interessante, a automotivação. Um exercício que você pode realizar diariamente e que é capaz de transformar sua vida. Se você anda sem ânimo, sem disposição para realizar seus sonhos, leia o livro Automotivação, um jeito especial de superar limites, de Carlos Afonso Schmitt. Experimente utilizar a força que está aí, dentro de você. Você vai ver como as coisas vão começar a mudar. Este livro já está à venda em todas as livrarias paulinas. Vota Brasil! Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, onde o candidato a prefeito mais votado não atingiu a maioria dos votos válidos, haverá segundo turno. Por isso, tão importante quanto votar novamente é saber o papel do prefeito, para poder cobrar depois. A responsabilidade dele é administrar bem o município e aplicar o dinheiro dos impostos em benefício da população.
A minha e a sua é fazer valer o nosso voto. Vota Brasil! Justiça Eleitoral. O centenário da coroação da rainha e padroeira do Brasil, a Rede Vida leva até você a novena e a festa de Nossa Senhora Aparecida. Assista ao vivo, direto do Santuário Nacional. Até 11 de outubro, às 3 da tarde e às 7 da noite, a novena preparatória. E dia 12, às 10 da manhã, missa solene do Dia da Padroeira. Rede Vida, o canal da família. Voltamos a apresentar a Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil, hoje com a presença do filósofo, escritor e jornalista Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é articulista do jornal Folha de São Paulo, do Globo, do Zero Hora e também do Primeira Leitura e do Bravo. O filósofo Olavo de Carvalho também tem o site mídiasemmáscara.org. Você pode acessar e que você terá a possibilidade de ver uma análise crítica da mídia brasileira. Olavo, a Rose de Porto Alegre, Rose do Moncel, ela é da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela está falando que assistiu uma palestra que o senhor fez em Porto Alegre, na PUC, e ela gostaria de parabenizá-lo. E ela está perguntando o seguinte: por que, na sua opinião, é tão difícil as pessoas acreditarem na verdade? A mentira é mais facilmente assimilada? Com o seu conhecimento, qual será o destino do PT após as eleições municipais desse ano? Duas perguntas em uma. Vamos à primeira. Bom, eu não acredito que o ser humano tenha, vamos dizer, uma tendência incoercível para a mentira e para o erro. Ao contrário, o ser humano busca a verdade e quer saber. O desejo pela verdade é natural no homem, tá certo? O que existe é uma dificuldade intrínseca de você descobri-la, por um motivo muitíssimo simples. Não vamos pegar um caso elevado, vamos pegar a coisa mais banal do mundo. Você pega uma conta de 1 mais 1. Quantos resultados certos tem? Tem 1. Quantos resultados errados? Infinitos. Portanto, a possibilidade de você errar é enorme. Por isso mesmo, vamos dizer, a tendência natural do ser humano para a verdade, ela tem que ser, vamos dizer, amparada e ajudada, vamos dizer, pela própria comunidade humana. Nós temos que nos ajudar a buscar a verdade. Porque nenhum de nós tem a capacidade de descobrir sozinho. Tá certo? A gente precisa da colaboração de muita gente para você descobrir alguma coisinha. Eu vejo, por exemplo, quando eu escrevi uma tese, um exame sobre lógica de Aristóteles, né? E eu vejo a quantidade de livros e de fontes que eu precisei ler para eu tentar resolver aquele problema que eu estava tentando resolver. Quer dizer, é muita gente ajudando. Tá certo? Eu já dizia Santo Tomás daqui, na verdade é filho do tempo. Você precisa de muita colaboração e de muito empenho, muita sinceridade. O grande obstáculo para o encontro da verdade é quando a pessoa não está fazendo a coisa assim de coração mesmo, ela não quer descobrir aquilo, ela está interessada em uma outra coisa, ela está interessada numa vitória política, está interessada no dinheiro, está interessada num aplauso. Quer dizer, ainda vamos dizer, não limpou a lente, né, da alma para a pessoa buscar a mesma verdade. Então, eu sugiro o seguinte: coloque essa questão para vocês. Eu quero realmente saber a verdade a respeito disso, ou ao contrário, eu já tenho a minha opção, eu já tenho a minha escolha. Olha, eu confesso para vocês, eu estou com 57 anos, eu já fui obrigado a mudanças de opinião absolutamente humilhantes. Está entendendo? Coisa que eu achava que tinha certeza. Hoje, quando eu leio, por exemplo, fui jornalista econômico um tempo, quando eu releio o que eu escrevi naquela época, 30 anos atrás, eu morro de vergonha, quanta bobagem que eu disse. Né? Aquela certeza que eu tinha no tempo que eu era militante comunista, eu digo, olha, você descobrir a verdade dá trabalho. Não porque nós não tenhamos a capacidade, tá certo? Mas porque o mundo é muito grande. Você dá uma olhada para cima, ver o tamanho de um pedacinho da galáxia que nós enxergamos, ver o tamanho do planeta que nós estamos, tá certo? E quem sabe, as suas pretensões tornarão mais modestas. Durante a vida, a gente descobre uma ou duas verdades e uma multidão de erros. Isso é natural que seja assim, pela dificuldade intrínseca da coisa, né?
Reinaldo, gostaria da sua participação. Professor, o tema também é cultura e eu pergunto ao senhor o seguinte, como é que está a produção cultural atualmente? O senhor falou em Vila Lobos, falou em Tom Jobim. Não tem nada. Não é produção cultural, é absolutamente ridículo. Você tem, o que você tem aqui é duas coisas. Você tem diversões públicas e propaganda política. É só isto. Não tem mais nada. Cinema, literatura brasileira acabou. Quando você vai, por exemplo, você dá um pulo na Academia Brasileira de Letras e você vai ver assim que os grandes escritores que tinham a noção da arte, do domínio da arte, né? Quer dizer, a língua como instrumento de expressão, a língua como portadora, vamos dizer, de uma tradição artística que remonta a Homero, Virgílio, etc. Quantas pessoas tinham isso? Né? Eles são os velhinhos que estão com 80, 90 anos, já babando na gravata, tá entendendo? Foi o que sobrou. Quando você vê os escritores que estão com 80 anos e pega os da geração seguinte, 60, 50, a diferença é abismal. Por exemplo, há uns anos atrás morreu um grande amigo meu, que é o Herberto Salles. O Herberto Salles era um indivíduo que ele fazia o que ele queria com a língua portuguesa. Você podia pegar a impressão mais sutil, o sentimento mais complexo, a coisa mais indizível, e está aqui. Isto era um artista. Isto não existe mais. Quer dizer, a falta de domínio da linguagem, né, é uma coisa monstruosa, tá certo? Não estou falando de elegância exterior, elegância aparente, não, mas a capacidade de dizer. As pessoas não conseguem dizer o que sentem, dizer o que vem. Tá certo? Elas dizem apenas, repetem coisas que já ouviram, pegam fórmulas padronizadas, repetem aquilo. Porque quando você não sabe dizer qual é o seu problema, o que você diz? Você diz algum problema parecido. Não é isso? É o que as pessoas falam, então não tem mais expressividade, não tem mais capacidade de dizer. Não é isso? Então, essa é a crise total da literatura. Em termos de cinema, por exemplo, fala-se que há uma superprodução cinematográfica no momento, fala-se sempre no Oscar para o cinema brasileiro. Mas tudo isso é propaganda política, isso é demagogia petista e só serve para isso. Quem é que não sabe, pô? Ora, meu Deus do céu. Que bobajada. Né? E tudo isso, quando fizeram, por exemplo, o filme Central do Brasil, dizer, o Central do Brasil, eu até falei bem do filme, mas você faz um esforço assim patriótico para você elogiar um filme, e daí eu lembro, eu estudei cinema quando eu era jovem, pô, eu assisti aquele filme de Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Roberto Bresson. Então, eu falei, pô, e a gente aqui está brincando com essa Central do Brasil? Pô, o que é isso, minha gente? Vamos adquirir um senso, tá certo? Senso de proporções. O que nós estamos chamando de cultura brasileira é uma cultura de fundo de quintal, cultura provinciana, que não significa nada para ninguém, para o mundo. Filmes como esse, que estão, não quero citar nominalmente, mas se não existisse um lobby político internacional interessado nisso, ninguém veria esses filmes. Tá certo? E nem leria livros brasileiros. E tudo isso é uma máquina de propaganda apenas. Não se compara. Por exemplo, se você pegar no meu ramo, filosofia, qual é a contribuição do Brasil nos últimos 30 anos da filosofia, da Universidade Brasileira de Filosofia Universal? Nada. Que trabalho brasileiro é utilizado como fonte em outros estudos no mundo? Nenhum, nunca. Quer um outro teste? Existe o Anuário Científico da Enciclopédia Britânica. Todo ano traz a lista dos prêmios científicos dados no mundo. Você abre lá, tem sujeito da Zâmbia, da Serra Leoa, tá certo? Até de outro planeta. Do Brasil não tem um. Com todo o tamanho que tem esse país e com tudo que se investe em cultura, porque aqui cultura aqui é investimento, o governo tem que dar dinheiro para nós. Isso é um bando de picareta que não vai fazer nada, pô. Não tem capacidade. E nós estamos sendo muito generosos e pouco exigentes com os nossos artistas, cientistas, professores, etc, etc. Esta virou a nova classe privilegiada. Eles têm direito a tudo, têm direito à verba do governo e não tem que fazer nada que preste. Porque qualquer besteirinha que faz, você é obrigado a aplaudir por motivo patriótico. Ah, não pode falar mal, porque senão vai deixar os caras deprimidos, vai deixar o brasileiro ficar deprimido. Quer dizer, agora a novidade é o seguinte, o brasileiro tem que ser lisonjeado o tempo todo, porque senão ele fica deprimidinho, coitado. Eu vou agora, que coisa é essa? Espera um pouquinho, vamos pensar. O Brasil é recordista mundial de assassinatos. É recordista mundial de fracasso nos estudos. Nós tiramos o último lugar no estudo secundário e o primeiro lugar em homicídio.
Estaria errado se eu tirar a conclusão que o brasileiro é o povo mais assassino e mais burro do mundo? Não, porque o que as estatísticas estão dizendo é isso. Agora, quando nós amamos uma pessoa, o que você faz? Você engana a pessoa, lisonjeia ela quando ela está entrando no mal. Não, você diz a verdade. Meu filho, não entre por esse caminho, que você está errando. Tá certo? Nós não temos nada que lisonjear o brasileiro, essa campanha demagógica idiota. O que tem de melhor no Brasil, brasileiro? Aí escuta, quem comete esses assassinatos todos? Não é brasileiro? Não é o povo brasileiro? Então, evidentemente, nós temos aqui mais mortes. Né? Num ano aqui nós matamos mais gente do que morreu na guerra do Iraque desde o começo. É a questão de você ver os números, estatísticas da ONU. Tá certo? E ainda fala mal dos americanos. Não, os americanos são brutais. Nós é que somos de uma delicadeza, de um amor pela humanidade extraordinário. Que palhaçada, minha gente. Não se constrói um país sem sinceridade. A sinceridade é dizer as coisas como você está vendo, conforme a informação que você tem, e não conforme você está imaginando. Não temos por que ficar lisonjeando o Brasil, tá certo? Quando você tem um parente que está entrando pelo lado mal, entrando no banditismo, na cocaína, o que você faz? Você chega para ele e diz, você é maravilhoso, você é lindo. É isso que você faz? Se um filho seu entrasse, você ia paparicar? Não se faz isso. Olha, existe um ditado árabe. Não, isso é uma sentença de Maomé, o profeta islâmico, que era um sábio. Ele dizia, só é lícito você lisonjear uma pessoa a quem seja lícito você matar. Ou seja, se você está numa condição onde seria justo você matar uma pessoa, se você tem o direito a recorrer ao homicídio, você tem direito a recorrer também à lisonja. Por exemplo, você se salvar de um opressor, né? Um escravo que lisonjeia o senhor para poder fugir, então aí é lícito a lisonja. A lisonja é feio. Ou seja, a lisonja é falso testemunho. A lisonja é culto do diabo. Vamos parar com isso. Vamos fazer o culto da sinceridade. A verdadeira amizade não requer lisonja. Requer a verdade e ajuda. Também não é só você cuspir em cima. Quer dizer, eu posso falar, por exemplo, da educação brasileira, porque eu há 30 anos me dedico a ela. E nunca pedi um tostão de financiamento nem para a empresa, nem muitíssimo menos para o governo. Então eu me dedico a ela, estou tentando ajudar no que eu posso. Pergunta aos meus alunos se ele aprende alguma coisa. Eu garanto para você que um aluno meu com 2 anos de estudo, ele dá de 10-0 em qualquer aluno de pós-graduação. Isso eu asseguro. Tá certo? Porque a gente tem se dedicado a isso e tem tentado fazer. Agora, qual é a solução para a educação brasileira? Eu falo, não tenho, eu tenho solução para a educação dos meus alunos. Agora, as minhas pretensões não chegam a tanto. Agora, aqui no Brasil, pessoas que nunca se educaram a si mesmas dão um palpite sobre a educação dos outros. Tipo, você pegar esse seu Tarso Genro, digo, escuta, a sua educação, o senhor completou a sua educação, aprendeu o que o senhor precisava aprender? Tá? Não. No entanto, ele sabe o que os outros devem aprender. Que maravilha, né? No Tribuna Independente, hoje nós estamos entrevistando o escritor, filósofo e jornalista Olavo de Carvalho. Olavo, a Ilmara Teixeira, do Rio de Janeiro, ela está dizendo, bravíssimo, é um prazer vê-lo dizer tudo aquilo que eu gostaria de estar dizendo, principalmente sobre a educação. Acompanhe a sua coluna no jornal Globo, a saudação da Ilmara Teixeira, obrigado, do Rio de Janeiro. A Maria da Penha Vieira, também do Rio de Janeiro, ela está perguntando se o senhor é a favor das famílias que querem e podem contratar professores para educar os seus filhos nas suas próprias residências. Inteiramente. Quem puder fazer isso deve fazer. Tá certo que a lei brasileira não proíbe propriamente o homeschooling, ela cria dificuldades, mas eu acho que esse movimento do homeschooling nos Estados Unidos é tão importante porque a educação americana era a melhor do mundo até o governo Jimmy Carter, quando eles inventaram o Ministério da Educação. Quando não havia Ministério da Educação, era a melhor educação do mundo. Daí, né, um monte de burocrata interessado em subir na vida conseguiram enrolar o Carter e criar o Ministério da Educação. Desde então a educação declinando. Piorou tanto que quando eu estive nos Estados Unidos 2 anos atrás, a prefeitura de Nova York estava vendendo as suas escolas porque não aguentava mais controlar violência, tráfico de drogas. Então, a educação pública virou uma bagunça. Felizmente ainda existem as escolas, velhas escolas particulares, conservam um pouco a honra. Então, nos Estados Unidos formou esse movimento da homeschooling. Bom, os alunos que são educados em casa pelos seus pais tiram sempre, e se submetem a exame no fim do ano, tiram sempre notas maiores do que aqueles que vão para a escola pública. Isso é regra geral. Se você quiser acompanhar, existe um site, o WorldNet dele, wnd.com,
onde existe um menino chamado Kyle Williams. O menino faz uma coluna, ele foi educado em casa, nunca foi na escola. A turma dele, ele diz, eu só faço amigo ali na igreja e no clube, na escola não vou lá não. Tá certo? Aprendeu tudo em casa. Ele com 12 anos fazia uma coluna de jornal, agora está com 15, do nível dos melhores colunistas americanos. E é evidentemente um defensor ferrenho do homeschooling. Então, Maria da Penha, dê uma olhada no Wordnet dele, wnd.com, e procura Kyle Williams, K-Y-L-E Williams. Procura a coluna dele. Você vê, esse menino sabe mais de educação do que o nosso ministro. Tá, se fizer um debate do Kyle Williams e Tarso Genro, o Kyle Williams dá de 10-0 no ministro. Estamos na tribuna independente, quero o Samuel Rizek perguntando para o nosso entrevistado Olavo de Carvalho. Professor, olhando alguns detalhes dos seus dados biográficos, eu colho aqui uma referência esporádica, aspas, acreditando que o mais sólido abrigo da consciência individual contra a alienação e a coisificação se encontra nas antigas tradições espirituais, taoísmo, judaísmo, cristianismo, islamismo, Olavo de Carvalho procura dar uma nova interpretação aos símbolos e ritos dessas tradições, fazendo deles as matrizes de uma estratégia filosófica e científica para a resolução de problemas da cultura atual. Eu gostaria de ter isto explicado, perdoe-me até, traduzido. Não, a explicação tem. Por favor. Vamos lá. Tem dois itens. Primeiro, eu acredito que a preocupação fundamental de um homem de estudo, principalmente na área de filosofia, é ele tentar se instalar ao máximo na realidade do ser humano, tá certo? Não fantasia, não em fragmentos, mas ele tentar compreender o que é a realidade da condição humana neste planeta. Para isto, ele tem que buscar, vamos dizer, a documentação do que a humanidade experimentou ao longo de toda a sua existência e de quais são os pontos constantes de experiência que reaparecem e que estão sempre aí, tá certo? Ora, quando nós fazemos isso, nós perguntamos o que o ser humano já sabia 5 mil anos atrás que ele continua sabendo hoje. Por exemplo, o judaísmo tem documentação de 5 mil anos de história, tá certo? E os primeiros conhecimentos que adquiriram continuam válidos e ainda são pontos de referência para eles. Então, quando nós perdemos o que eu chamo de preconceito cronocêntrico, é você achar que a sua época sabe tudo e as anteriores é um bando de ignorante. É bando de ignorante porque você não as conhece. Quer dizer, a sua própria ignorância, tá certo, é que lhe dá uma ideia de que o outro é ignorante. Quando você vai ver, sabia mais do que, o cara sabia mais do que você. Tá certo? Então, quando nós buscamos, vamos dizer, a documentação, vamos dizer, da experiência do ser humano, né, no planeta Terra ao longo desses milênios, nós vemos que tem alguns elementos que são constantes. Um deles é o ser humano saber que ele vive num universo do qual ele tem um conhecimento limitado, mas que ele tem a certeza de que para além daquilo que ele conhece existe algo mais. E algo mais, e algo mais. E é uma dimensão infinita. E daí surge a famosa pergunta que Leibniz, que é talvez o maior filósofo do Ocidente, depois de Aristóteles, considerava a pergunta fundamental, que é: por que existe alguma coisa em vez de existir o nada? Ou seja, qual é o fundamento da realidade? A pergunta pelo fundamento da realidade é que distingue o ser humano de um tatu. Tá certo? Um tatu pode até raciocinar, pode até um tatu consiga resolver a equação, mas o ser humano faz essa pergunta: por que existe, tá certo, o ser? Por que existe a existência e não o nada? Qual é o fundamento disso tudo? Ora, o conjunto da bibliografia das grandes religiões é um conjunto das experiências humanas, tá certo? Na busca, na investigação desse fundamento, tá certo? E isso é um legado absolutamente precioso. Tá certo? Quando nós lemos os Vedas, o Tao Te Ching, a Bíblia, o Corão, são os documentos, vamos dizer, obtidos pelas pessoas que mais se aprofundaram, tá certo, na transformação da sua alma para torná-la adequada, apta a saber algo do fundamento da realidade. Algo muito pequeno. O que Moisés sabia era muito pequeno.
O que Maomé sabia era muito pequeno. O que Santo Tomás sabia era muito pequeno. Mas nós não podemos fazer nada sem este legado. É uma ilusão idiota você pensar, mas a ciência moderna superou isso. A ciência moderna é uma casquinha desse tamanho construída em cima desse legado dos milênios, tá entendendo? Quer dizer, as três formas básicas de expressão do ser humano, que seriam o mito, mitos, lendas, a revelação, a filosofia, tá certo? A filosofia incluindo a ciência. Todas essas são formas provisórias, tá certo? São coisas que a humanidade foi aprendendo. E nós precisamos de tudo o que a humanidade aprendeu desde o começo. Nós não temos que nos fazer de gostosos, achar que nós somos mais sábios do que Lao Tzu, mais sábios do que Moisés, tá entendendo? Tudo isso é provincianismo. É um provincianismo temporal que é pior do que o provincianismo geográfico. Quer dizer, porque você vive de olho na televisão e no jornal, tá certo? Você só sabe daquilo que se passou naquela semana, tá certo? Então você acha que você está no topo do conhecimento humano justamente por ser o mais ignorante. Justamente porque sabe menos, acha que está no topo. Se soubesse mais, você veria que está no fundo, tá certo? Então, este legado das tradições religiosas é a base de todo o conhecimento que existe. Por exemplo, existe um estudo feito por um estudioso canadense, Northrop Frye, o livro chama-se The Great Code, o Grande Código, onde ele mostra sumariamente o seguinte: todos os enredos da literatura ocidental, de toda a literatura, todos eles vêm da Bíblia de algum modo. Ou seja, se não existe Bíblia, não tinha literatura, não tinha cultura literária, não existe mais nenhum, tá certo? Do mesmo modo, nossas ideias científicas, nossas teorias filosóficas, todas têm um fundo em mitos ou em ritos. Então é de lá que nós temos que buscar, tá certo? E um exemplo de como se pode utilizar isso em dia é o que eu fiz no meu livro sobre os gêneros literários. Quer dizer, por explicar vamos dizer, a origem dos gêneros literários, tá certo? A partir de certas propriedades das línguas sacras. Eu sei muito pouco dessas línguas, mas o suficiente para entender isso. O hebraico, o grego, o árabe, tá certo? Então você vê que na estrutura das línguas sacras, não das línguas modernas, existem todos os elementos dos quais se produzem todos os gêneros literários. E assim, quem for buscar nesse legado vai encontrar cada vez mais coisa, mais coisa, mais coisa, mais coisa. Nós estamos na Tribuna Independente, hoje entrevistando o Dr. Olavo de Carvalho, filósofo, escritor e jornalista. O tema de hoje, educação e cultura. Nós vamos fazer um breve intervalo para retornarmos para a conclusão do programa. Até daqui a pouco. Esta quinta. Voltamos a apresentar a Tribuna Independente ao vivo para todo o Brasil, hoje diretamente dos estúdios de São Paulo, entrevistando o filósofo, escritor e jornalista Olavo de Carvalho. Ele está falando sobre educação e cultura. Olavo, o Rubens Batista Júnior, aqui de São Paulo, está fazendo uma pergunta política. Ele quer saber como é possível compreender a aliança entre o PT e os políticos direitistas com Paulo Maluf e Delfim Neto na atual eleição. Mas que direitista? O Maluf nunca foi direitista, o Maluf é malufista, Magalhães é magalhãesista. Ora, que bobagem é essa? Quer dizer, direito, você saber o que é direita, você precisa investigar onde isso existe como fenômeno constituído. Por exemplo, eu recomendo que você leia, por exemplo, os livros de um filósofo inglês chamado Roger Scruton. Scruton era um dos ideólogos do Partido Conservador Inglês. Então, para você saber o que é direitismo, você tem que procurar onde existe. No Brasil nunca existiu direitismo, meu Deus do céu. No Brasil só tem dois tipos de coisa. Quer dizer, você tem o pessoal comunista, esquerdista, que é o aproveitador político, tá certo? Que é o sujeito que, vamos dizer, quer subir facilmente. E você tem o aproveitador econômico, que é o oligarca, o sujeito que já está cheio de dinheiro e quer conservar a sua produção. Você só tem esses dois tipos de picareta para um lado e para o outro. Vamos deixar de palhaçada. Aqui, direitista, conservador. Aqui nunca existia um conservador. Né? O último conservador que tem aqui foi o Júlio Mesquita Filho, o velho. Né? Você lê os escritos dele, você vê que tinha... Né? Onde você fala de conservadorismo, você tem que ter algo a conservar. Quer dizer, tem que ter valores que já estão ali há muito tempo e que vale a pena conservar. Na Inglaterra você tem leis que têm lá 800 anos de idade e que representam direitos sagrados das pessoas. Então tem que ter um partido conservador que defenda essas coisas para não vir aí um
um politiqueiro, um Hitler, um Stalin, um Lenin, tirar isso deles. Isso aí não está certo. Quer dizer, a ideia de conservadorismo está ligada, vamos dizer, a valores tradicionais, muito antigos. São valores religiosos, morais e culturais. Aqui no Brasil, esses valores nunca entraram, portanto não tem conservador nenhum aqui. Quer dizer, como é que vai ser conservador sem nada para conservar, meu Deus do céu? Que bobagem é essa? Esses camaradas só querem conservar é aumentar a sua conta bancária, pô, que bobagem. Né? Olá, o Alexandre Melo, ele faz uma pergunta, ele é de Tu, ele está dizendo o seguinte, que no seu site tem um artigo e também de colaboradores defendendo o hábito de fumar em público. Se o senhor defende realmente esse hábito, o que tem a dizer aos que não fumam, que são obrigados a respirar a fumaça dos fumantes? Fumaça que você respira não faz mal nenhum. Esse negócio de fumo passivo, isso é uma fraude monstruosa. Aliás, as estatísticas sobre morte de fumantes também são fraudulentas, porque nos Estados Unidos, quer dizer, a Organização Mundial de Saúde morrem 400 mil americanos por ano fumantes. De fato morrem. Vai ver a idade em que eles morrem. Isso aí tem. É só você ver. A média entre não fumantes é 70 anos, entre fumantes é 71. Quer dizer, ele morreu porque tinha que morrer, pô. Tá certo? Outra coisa, já ouviu falar de um negócio chamado iatrogenia? Iatrogenia é morte por erros médicos. Tá? A iatrogenia, mesmo sem contar coisa, é muito mais perigosa do que fumar e do que usar arma. Por exemplo, hoje mesmo eu recebi uma estatística de que nos Estados Unidos parece 170 mil médicos. Tá certo? Matam um montão de gente por ano. Tá? Parece que morre 200 mil pessoas por ano só de infecção hospitalar. Né? E existem 8 milhões de proprietários de armas. Quantas pessoas moram com arma de tiro nos Estados Unidos por ano? 1.500. Então, quer dizer, 170 mil médicos matam 200 mil pessoas por ano. 8 milhões de proprietários de armas matam 1.500. O que é mais perigoso? A arma, a prática médica. Isso acontece, que hoje em dia eles querem que o médico não seja apenas um profissional para cuidar da sua saúde. Eles querem que o médico tenha autoridade sobre você, seja uma autoridade governamental que diz o que você pode comer, o que não pode. Quer dizer, é isso que se chama medicalização da sociedade. Isso é uma política calhorda, tá certo? Seguida pela Organização Mundial da Saúde, que é um órgão do governo mundial, um órgão da nova ordem mundial, tá certo? E é um instrumento de poder, no fim das contas. Quer dizer, deixar todo mundo assustado. Meu filho, você não pode fumar que você vai morrer. Você não pode comer açúcar que você vai morrer. Você não pode comer que você vai morrer. E deixa todo mundo fragilizado. As pessoas hoje têm tanto medo de ficar doente, tanto medo de perder a sua saúde, que virou um bando de covardes. Eu digo, nada disto faz bem à saúde, meu filho. O que faz bem à saúde é confiança, é coragem. Tá certo? Sem isto, o seu cérebro não funciona. Então, agora, estão ensinando as pessoas a ficar cada vez mais covarde. Tem que cuidar de si, tomar cuidado com isso, tomar cuidado com aquilo. Cuidado, você tem que escovar o dente. Cuidado, você tem que ir 10 vezes por ano no dentista. Se não fizer bem para você, vai fazer bem para ele. E assim por diante. Que besteira é esta, pô? Nós estamos entrando numa cultura da fragilidade. Uma cultura feita para fazer sub-homens. Pessoas frágeis, acovardadas, medrosas, incapazes. E que você puxa um cigarro aqui, acende, o sujeito a 50 metros de distância já começa a tossir. Ele tosse, o fumante não. Olha, eu vou contar. Eu tenho 57 anos, eu fumo desde os 17. Eles são 40 anos fumando e não fumando pouco. Outro dia eu fui lá, fiz uma chapa de pulmão, o médico ficou ofendidíssimo. Ele disse, mas isso não é pulmão de fumante? Está limpo? Como é que é possível? Olhou assim, bravo. Eu digo, não sei, doutor, o pulmão que eu tenho é esse. Não me cabe explicar isso, você está entendendo? Agora, eu não gosto nada dessa política de intimidação das pessoas. Tá certo? Você tem que ter confiança na vida. Se você já começa por, vamos dizer, se auto-hipnotizar com uma coisa intimidatória, meu filho, você vai morrer bem cedo. Flávio, você gosta de ser polêmico? Você tem prazer em ser polêmico? Não, nem um pouco, não estou sendo polêmico, eu estou dizendo as coisas do jeito que eu vi, eu gosto de sinceridade. Veja, eu comecei a publicar livro, eu tinha 45 anos. Por que não publiquei antes? Para ter a certeza de que eu não precisava do apoio do público, do aplauso do público. Porque quando você é jovem, você tem aquela incerteza, você quer saber se o que você está fazendo vale ou não vale. Eu falei, não, daí você fica na mão das pessoas. Eu falei, não, eu não quero isso. Eu quero dizer alguma coisa que realmente vale a pena dizer, porque custa o esforço, tá certo? E traduz algum conhecimento, tá certo? Mais ainda, do que eu digo, nada é na clave do gostei ou não gostei.
Tá certo? Eu procuro dizer as coisas do jeito que eu estou vendo. Eu quero saber se é verdadeiro ou falso, e não se você gosta ou não gosta. Agora, aqui no Brasil, a reação das pessoas é sempre essa reação emotiva. Gostei ou não gostei. Uai, eu também não sei se eu gostei ou se eu não gostei. Eu só sei que eu vi assim. Se você tem provas, tem elementos para dizer que não é assim, então mostra. Agora, o fato é que todo brasileiro, ele aos 18 anos já tem opinião formada sobre tudo. Eu também aos 18 também tinha, só que eu percebi aos 18 anos, que eu era um palhaço. Né? Todas aquelas convicções que eu tinha, eu falei, de onde eu tirei essas porcarias? Eu não sei nada sobre isso, eu estou chutando. O que eu fiz? Eu fui para casa e fiquei quieto durante 20 anos, tratando de aprender alguma coisa. Falei, quando eu for um homem maduro, um homem experiente, daí eu ensino algo. Foi o que eu comecei a fazer 45, 47, e acho até que comecei cedo. Eu devia estar começando agora. Doutor Olavo, uma posição, parece-me, polêmica do senhor é com relação à guerra do Iraque, a invasão dos Estados Unidos no Iraque. Como é que o senhor vê esse momento histórico mundial? Bom, não é uma questão de opinião, mas primeiro, quais são as informações que as pessoas têm. Tudo que se publica no Brasil sai. Qual é a fonte? New York Times, CNN, CBS. Você tem a fonte do Partido Democrata. Então você só vê esse lado. Então não dá para você julgar. Mas acontece que nos Estados Unidos, onde o Partido Democrata domina 50% da mídia, aqui domina 100%. O John Kerry tem no Brasil o maior eleitorado do universo. Se fosse eleição aqui, o John Kerry se elegeria papa. Qualquer porcaria que o Partido Democrata manda fazer, as pessoas fazem. Né? Então, quer dizer, é uma subserviência total. Agora, bom, vamos tentar. Como é que se faz para obter informação do outro lado? Ela já é difícil de obter porque ninguém sabe onde está. Você tem que cavar, fuçar, etc, etc. No fim, você descobre algumas coisas. Hoje tem uma manchete de 8 colunas na Folha. Não havia armas de destruição em massa no Iraque. Não é isso. Quando você lê a notícia, sobretudo se você a lê no original, não é exatamente isso que a comissão diz. A comissão diz, naquele momento, tá certo? Ele não tinha estoque de arma, mas já estava montando de novo. Tá? Naquele momento, Saddam Hussein não tinha armas em estoque. Conseguia se livrar, esconder uma parte na Síria, etc, etc. Mas já estava montando de novo o sistema. Tá certo? Isto quer dizer, a conclusão da comissão mostra claramente que as inspeções da ONU não estavam funcionando. O Saddam Hussein estava à vontade fazendo o que queria. Ademais, tá certo? O sujeito matou 300 mil prisioneiros políticos, pô. Quer dizer, isso está na base de 30 pessoas por dia, durante o tempo que ficou no poder. E esse tempo todo que o pessoal da ONU ficou blá, 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 blá. Durante o tempo da discussão, o Saddam Hussein matou mais gente em tempo de paz no seu próprio país do que a guerra matou até agora. É você fazer uma conta do benefício, do mal maior, mal menor. Ademais, outra coisa. Anteontem, aparece o presidente da Síria, o tal do Assad, dizendo, não, peraí, nós aqui estamos mudando de ideia, queremos fazer a paz com Israel, é melhor a gente conversar, etc, etc. O Gaddafi também, nós queríamos tudo paz, tá? Você vai dizer que a invasão do Iraque não serviu para nada? Não, mudou todo o eixo estratégico do Oriente Médio. No começo da guerra, eu era contra, porque eu achava, mas por que o Iraque? Se tem mais coisa aqui e ali, também achava, todas essas coisas que o pessoal diz, também achava. Quando começaram a abrir as sepulturas de prisioneiro político, começou a aparecer gente, eu falei, mas é claro que tinha que invadir. Não se pode deixar um sujeito continuar fazendo isso. E esse pessoal da ONU faz o quê? Ora, toda essa turma da ONU, estavam todos os caras que faziam oposição à guerra, França, Alemanha, Rússia, etc., estavam todos ganhando muito dinheiro com o petróleo de Saddam Hussein. Só a França tinha o controle de 25% do petróleo do Iraque. Quando acabou essa mamata, o que disse? Os americanos entraram lá por causa do petróleo. Falaram, e você estava lá por causa do quê? Só que é o seguinte, você fazia 10 ou 15 anos para ganhar dinheiro do petróleo lá. O que você está acusando o americano é uma coisa que você acha que eles ainda vão fazer no futuro. Não fizeram ainda. Só que você já fez. Quer dizer, por que o crime futuro hipotético do americano, né, o malefício hipotético futuro que o americano vai fazer, é pior do que aquele que o francês e o alemão já estão fazendo lá há tanto tempo e que a ONU fez também. Olha, os Estados Unidos pode não ser grande coisa, o Bush não é grande coisa, mas perto de Kofi Annan, Chirac, Putin, é quase um santo. Né? Quer dizer que o senhor nega o direito às nações de desenvolverem tecnologia segundo lhes aprouver, seja de que natureza for.
Porque aí cabe a observação, então, por que não há o mesmo comportamento com relação à Coreia do Norte? Por exemplo, está lá desafiando os Estados Unidos, no entanto, não se toca na Coreia do Norte. E há outros países, Israel desenvolve o poder, Olha, é o seguinte, tecnologia. A sua pergunta está todinha viciada, porque o senhor está me perguntando o que eu acho que os países devem ter direitos ou não. Eu nunca coloco perguntas nesse plano, tá certo? Não, foi a justificativa da invasão. A justificativa que eles deram é uma coisa, o que aconteceu realmente foi outra. Eu, pessoalmente, depois que descobriram, vamos dizer, todo aquele morticínio de presos políticos, depois eu comecei a achar que a guerra tinha sido certa. Não pelas razões que eles alegaram, mas pelos fatos que apareceram depois. Está compreendendo? Agora, se você coloca as coisas no plano do direito, quem tem direito a isso, direito àquilo, eu acho que toda essa abordagem é completamente estratosférica. Tá certo? Colocar as coisas no plano do dever ser. Eu falei, a política não lida com essas coisas. O que você tem que ver a longo prazo é assim, o benefício que efetivamente resultou para a humanidade. Não em termos de direito, em termos de ideais, em termos de normas ideais. Não, nada disso. Isso é demagogia internacional. Tá certo? Tem que ver assim, o que a humanidade ganhou com isto? Ora, foi boa a invasão do Iraque? Eu falei, eu não sei. O senhor também não sabe, ele também não sabe, ninguém sabe. Mas tem uma pessoa que deve saber isso, os iraquianos. Pergunta para eles. 82% da opinião iraquiana acha que a situação melhorou muito. De onde veio esse dado? O quê? De onde teria vindo esse dado de 82%? Não, isso é pesquisa da própria ONU. Que não está interessado em enfeitar, é? Esse dado está acessível, né? Esse na mídia internacional do Brasil nunca sai. Ora, o governo do Iraque está satisfeito e 82% da população está achando que melhorou. Agora, será que nós é que sabemos o que é bom para o Iraque? O americano não sabe o que é bom para o Iraque, mas os iraquianos sabem e eles estão achando bom. Agora nós vamos desprezar totalmente a opinião dos iraquianos? Cala a boca, iraquiano. Você está errado, né? Não, eu só bom era o Saddam Hussein. Eu só receio a origem dessa, a fonte dessa estatística. Não, mas por que a fonte? Mas como receia a fonte? Eu acabei de ouvir que a Folha de São Paulo é uma mídia mentirosa. Quando você lê a Folha de São Paulo, todo dia assim, eu duvido dessa informação? Não. O senhor está duvidando só porque fui eu que lhe dei. Se fosse o Estadão ou a Folha, teria confiabilidade. Por quê? Eu certamente tenho mais confiabilidade do que esses dois órgãos de mídia juntos. Porque eu não tenho interesses comerciais nem políticos em jogo, eu sou apenas um estudioso. Se eu lhe encontrasse um dado diferente, eu lhe diria. Eu não tenho nenhum motivo para mentir. Eu não sou cabo eleitoral de ninguém. Eu não participo de nenhum movimento político, nem partido. Odeio todos eles, desprezo todos eles solenemente. Aqui você fala de Maluf, Magalhães, PT, tá para mim tudo isso aí. Eu não quero saber dessa gente, pô. Meu mundo é outro, tá entendendo? Então, eu lhe dei esta informação das melhores fontes que eu pude obter. A própria ONU jamais escondeu isso. As estatísticas que eu lhe dei sobre mortalidade também vêm da Organização Mundial de Saúde. São deles mesmo. Não digo que sejam nem estatísticas verdadeiras, mas digo que são estatísticas feitas por um inimigo dos Estados Unidos. Olá, olha, eu quero agradecer o privilégio de tê-lo aqui na Rede Vida de Televisão. Nós estamos chegando ao término do programa de hoje. Infelizmente, o programa começou a dar uma esquentada no final e agora está terminando. Não pode acontecer um negócio desse, que pena, viu? Mas eu quero agradecer a presença aqui do jornalista Reinaldo Antônio, um amigo de sempre da Rede Vida de Televisão, pela sua participação brilhante na noite de hoje. Muito obrigado, Reinaldo, que bom tê-lo aqui. Eu que agradeço mais uma vez, Neto. Foi um privilégio estar com o professor hoje e com os telespectadores. Muito obrigado. Quero agradecer também ao advogado aqui em São Paulo, o Dr. Samuel Rizek, pela sua participação. Rizek, agora que a coisa estava começando a ficar quente, que o telespectador estava... Não, mas eu terei outras oportunidades, pessoalmente, de trocar ideias. E não leva a mão nada que eu estou falando. Absolutamente. Não estou falando para combater qualquer coisa. Não, absolutamente. Eu sou apenas um ser humano, posso errar como qualquer outro, mas eu tenho que dizer do jeito que eu estou vendo, senão o meu cérebro não funciona mais. Não, eu gostei, porque eu também terei que dizer da forma como eu estou vendo. Claro. A sinceridade é a base da sanidade. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado. Foi mais do que honroso, foi um privilégio estar participando aqui com tão brilhante convidado e a companhia de queridos amigos como vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Olavo, eu quero deixar esses minutos finais para que você possa se comunicar com o telespectador da Rede Vida Televisão
e também possa fazer a sua despedida. Muito bem. Então é isso. Não creio que nada do que eu disse foi partidarismo, por ser a favor disso ou a favor daquilo. Não, eu estou tentando descobrir as coisas como elas são. Estou sujeito a errar como qualquer um. Mas, veja, há muito tempo eu pensei, como é que eu posso fazer para tirar o máximo proveito que eu possa do pouco de inteligência que eu tenho? E eu descobri que existe uma certa relação entre personalidade e inteligência. A personalidade tem que ser serva da inteligência, ela tem que ser serva da busca da verdade. Isso quer dizer que se você começa a dizer as coisas por conveniência política, o seu cérebro começa a funcionar de outro jeito. E você está inutilizado para a busca da verdade. Você não pode fazer isso. Então você tem que dizer as coisas como as vê. Tá certo? Às vezes as pessoas acham isso mortalmente ofensivo. Tá certo? Eu digo, mas eu não estou ligando se é ofensivo ou lisonjeiro, para mim pouco me interessa. Eu estou dizendo desse jeito. Se eu estou errado, você me corrija, por favor, me mostra as informações, então eu posso mudar. Quantas vezes eu não mudei de ideia porque alguém me... Eu disse, o próprio negócio da guerra do Iraque. No começo eu achava um absurdo invadir o Iraque. Né? Falei, mas por quê? O que esse cara está fazendo? Depois, acabei achando bom, não pelos motivos alegados, mas por outro motivo que eu mesmo pensei, que eu mesmo achei que descobri. Né? Então, é isso. Olavo, quer dizer que você sempre... Se não for melhor do que o fato, joga fora a versão. A versão. Não, joga fora a versão. Nunca aceitar a versão. Nunca. Nunca, nunca. Nunca aceitar a mentira conveniente. Nunca. É melhor a verdade mais... Olha, quando você vai buscar o seu saldo bancário, tá certo? E está lá em vermelho, você quer a verdade ou quer a falsidade? Se o sujeito te der uma conta errada, mostrando que você tem saldo, você vai passar mais cheque sem fundo ainda, né? Então é melhor vir logo o saldo em vermelho. A realidade é essa. Olha, hoje nós tivemos um exercício, um estímulo ao pensar, ao refletir, ao se posicionar. E é essa discussão que a Rede Vida e Televisão levou até a sua residência, até a sua televisão, para que você pudesse ouvir, ver, pensar, se posicionar, concordar e discordar, respeitando e admirando a inteligência daqueles que têm algo a dizer. A você, telespectador, muito obrigado. Ao Olavo, que nos brilhou hoje, muito obrigado. a sua presença, o nosso muito obrigado. E até o próximo encontro aqui na Rede Vida de Televisão, na Tribuna Independente. Fica agora com Combate, com Luiz Dinesi e o professor Marco Sintra. Até já. Um abraço, tchau. Futebol é bola na Rede Vida. Neste sábado, 10 da manhã, Copa Federação Paulista de Futebol. Ponte Preta e Bandeirante, direto de Campinas.